Nós já estamos familiarizados com as funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, cotangente, enfim. Elas são definidas usando uma circunferência trigonométrica, ou circunferência unitária. Acontece que nós temos como definir funções com propriedades muito semelhantes às das funções trigonométricas, só que em uma hipérbole unitária, dando origem, assim, às funções hiperbólicas, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, tangente hiperbólica, cotangente hiperbólica, etc. Vamos começar vendo o que é o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico. Então, eu vou dar as definições aqui. O seno hiperbólico de t, nós escrevemos assim, sen h de t, é igual, essa é simplesmente a definição, e na t menos e na menos t sobre 2. Podemos reescrever isso de diversas formas, e a mais óbvia é 1 meio vezes e na t menos 1 meio vezes e na menos t. E o cosseno hiperbólico, cos h de t, é igual a e na t mais e na menos t sobre 2. Basicamente, a média aritmética de e na t e e na menos t, que também nós podemos reescrever como 1 meio vezes e na t mais 1 meio vezes e na menos t. Bom, agora você pode estar um pouco confuso. Afinal, o que essas funções aqui podem ter de parecido com as funções seno e cosseno a que nós estamos acostumados? As funções seno e cosseno são periódicas, vão de menos 1 até 1, e aqui nós temos funções que são basicamente funções exponenciais. Bom, vamos ver qual a interpretação geométrica das funções seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, e a partir daí nós vamos ver que existem várias semelhanças. Lembre-se de que eu falei que as funções hiperbólicas são definidas em relação à hipérbole unitária, que é a hipérbole x² menos y² igual a 1. Você já deve lembrar lá dos seus conhecimentos das secções cônicas, certo? Essa hipérbole vai ter centro na origem, vai ter assíntotas que formam 45 graus com o eixo x, então algo mais ou menos assim. Aqui nós temos uma assíntota, aqui nós temos a outra assíntota. Nós vamos ter dois ramos da hipérbole, mais ou menos assim. O ponto mais à esquerda desse ramo tem coordenada x1, e aqui nós temos um ramo perfeitamente simétrico, mais ou menos assim. E o ponto mais à direita desse ramo tem coordenada x menos 1. Mas nós vamos nos importar apenas com esse ramo da direita aqui. Bom, vamos supor que eu vou partir aqui do centro do sistema de coordenadas e fazer um segmento que vai interceptar a hipérbole aqui num certo ponto P, que tem coordenadas x e y. Bom, acontece que a coordenada x desse ponto P vai ser igual ao cosseno hiperbólico de t, onde t é o dobro da área dessa figura aqui, que nós podemos chamar de setor hiperbólico. Assim como nós temos os setores circulares numa circunferência, aqui nós podemos chamar de setor hiperbólico. Então, a coordenada x desse ponto vai ser igual ao cosseno hiperbólico de t, onde t é o dobro da área desse setor hiperbólico. Ou seja, a área desse setor hiperbólico é a metade de t, é t sobre 2. Da mesma forma, a coordenada y do ponto P é igual ao seno hiperbólico de t, onde t é o dobro da área formada por esse setor hiperbólico. Isso não parece ter nada a ver ainda com a circunferência, certo? Tudo bem, o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico são as coordenadas de um ponto numa hipérbole, assim como o seno e o cosseno são as coordenadas de um ponto na circunferência unitária, mas não é muita coisa, certo? Bom, mas vamos ver aqui a nossa circunferência unitária. Então, eixo x, eixo y, vamos fazer aqui a circunferência unitária, mais ou menos assim, ela tem raio 1. Então, aqui a coordenada é 1, aqui a coordenada é 1, certo? A circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E vamos fazer aqui um ponto P, que define um ângulo θ no sentido anti-horário com o eixo x. Esse ponto P tem coordenadas x e y. E nós sabemos da trigonometria que a coordenada x é igual ao cosseno desse ângulo θ, definido pelo ponto P,
e a coordenada y é igual ao seno desse ângulo θ definido pelo ponto P. Mas nós temos como interpretar esse θ de uma outra maneira, que não é esse ângulo aqui. Pergunto para você, qual é a área do setor circular definido por esse ângulo θ? Qual é a área desse setor circular? Bom, lembre-se da fórmula. A área do setor circular é o ângulo θ desse setor dividido por 2π, que é o total de uma circunferência, 2π radianos, vezes a área da circunferência. A área da circunferência aqui é π vezes o raio ao quadrado, então π vezes 1 ao quadrado. π dividido por π é 1, então nós ficamos com θ sobre 2. Ou seja, a área desse setor circular aqui é θ sobre 2. Então, nós temos agora uma outra maneira de interpretar esse θ aqui. A coordenada x desse ponto P é o cosseno de θ, onde θ é o dobro da área do setor circular definido pelo ponto P. Da mesma forma, a coordenada y do ponto P é o seno de θ, onde θ é novamente o dobro da área do setor circular definido pelo ponto P. Então, na verdade, é uma definição muito parecida com essa usada para a hipérbole. O cosseno hiperbólico de t é a coordenada x do ponto, onde t é o dobro da área do setor hiperbólico. Da mesma forma, a coordenada y do ponto é o seno hiperbólico de t, onde t é o dobro da área do setor hiperbólico. Então, na verdade, as definições são muito parecidas se nós interpretarmos esse θ aqui como sendo o dobro de uma área e não como sendo esse ângulo aqui. Bom, mas as semelhanças não param por aí. Nas funções trigonométricas, nós temos a identidade trigonométrica fundamental, que vem diretamente da equação da circunferência unitária, x² mais y² igual a 1. Bom, x é o cosseno de θ, y é o seno de θ, então cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Agora, nas funções hiperbólicas, nós temos a hipérbole unitária x² menos y² igual a 1. E nós vimos que a coordenada x dos pontos é igual ao cosseno hiperbólico de t e a coordenada y é igual ao seno hiperbólico de t. Então, simplesmente substituindo aqui, nós ficamos com cosseno hiperbólico de t ao quadrado mais o seno hiperbólico de t ao quadrado, aliás, menos, aqui nós temos um menos, não mais. Essa é a diferença entre as duas identidades fundamentais, aqui nós temos mais e aqui menos. Isso é igual a 1. Nós também podemos escrever assim, cosseno hiperbólico ao quadrado de t menos seno hiperbólico ao quadrado de t igual a 1, como nós fazemos com as funções trigonométricas. Então, essa é a identidade fundamental para as funções hiperbólicas. E lembre-se, nós temos um menos aqui, enquanto nas funções trigonométricas nós temos um mais. E você pode conferir isso diretamente, simplesmente substituindo aqui as fórmulas do cosseno hiperbólico e do seno hiperbólico. Você vai ver que essa identidade é verdadeira para todo t. Bom, agora vamos dar uma olhada nas derivadas das funções hiperbólicas. Ou pelo menos as funções hiperbólicas que nós vimos, seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Embora as outras, acho que você já consegue deduzir quais vão ser, certo? Mas enfim, nós vimos que o seno hiperbólico de t é igual a 1/2 vezes e na t menos 1/2 vezes e na menos t. E o cosseno hiperbólico de t é igual a 1/2 vezes e na t mais 1/2 vezes e na menos t. Então, qual vai ser a derivada em relação a t do seno hiperbólico de t? Bom, a derivada de 1/2 vezes e na t é 1/2 vezes e na t. A derivada de e na t em relação a t é e na t. Agora, a derivada em relação a t de menos 1/2 vezes e na menos t. Bom, vai ser menos 1/2 vezes derivada de e na menos t. Regra da cadeia aqui. Pegamos a derivada da parte de dentro, menos t tem derivada menos 1 em relação a t, e multiplicamos pela derivada da função como um todo em relação a toda a parte de dentro. Então, a derivada de e na t, aliás, de e na menos t em relação ao próprio menos t, é e na menos t. Regra da cadeia. Então, isso é igual a 1/2 vezes e na t, menos vezes menos é mais 1/2 vezes e na menos t. E essa é justamente a definição do cosseno hiperbólico de t. Então, a derivada do seno hiperbólico de t é igual ao cosseno hiperbólico de t. Isso soa familiar, certo? Nas funções trigonométricas é a mesma coisa. A derivada do seno é igual ao cosseno.
Se nós fôssemos derivar o cosseno hiperbólico de t, nós veríamos que a derivada é igual ao seno hiperbólico de t. Parecido com o que nós temos na trigonometria, certo? Mas na trigonometria a derivada do cosseno é igual a menos o seno. E aqui nós não temos o sinal negativo. Diversas identidades das funções hiperbólicas são praticamente iguais às identidades das funções trigonométricas, mas a diferença está pode estar em algum sinalzinho ali no meio. Então é bom tomar cuidado para não cometer erros. E antes de terminarmos o vídeo, vamos dar uma olhada nesse formulário. A princípio essas fórmulas parecem meio assustadoras, mas na verdade a maioria delas já nos é de alguma forma conhecida lá da trigonometria. Lembrando que em algumas delas nós temos que cuidar com o sinal. Mas a diferença geralmente está só nesse h aqui. Observe, a tangente hiperbólica é definida da mesma forma que a tangente normal. É o seno hiperbólico sobre o cosseno hiperbólico. Da mesma forma, a cossecante hiperbólica é 1 sobre o seno hiperbólico, etc. Aqui nós temos as derivadas das funções hiperbólicas. Observe que nós temos diferença de sinal aqui e aqui. Aqui nós temos a identidade fundamental das funções hiperbólicas e aqui duas identidades derivadas dela. E aqui nós temos as fórmulas que correspondem àquelas fórmulas de soma e subtração de arcos da trigonometria. Então, por exemplo, o seno hiperbólico de uma soma é igual ao seno hiperbólico de x vezes cosseno hiperbólico de y, mais cosseno hiperbólico de x vezes seno hiperbólico de y, enfim, parecido com o que nós temos na trigonometria. Mas, repito, cuidado com o sinal. Lá na trigonometria, o cosseno de uma soma teria um menos aqui na fórmula, mas nas funções hiperbólicas isso não acontece, nós temos um mais aqui. Da mesma forma, o cosseno de uma diferença, lá na trigonometria, tem um mais na fórmula. E aqui, o cosseno hiperbólico de uma diferença tem um menos aqui no meio. Certo? Na trigonometria seria invertido, aqui nós temos um menos e aqui um mais. Aqui nós temos as fórmulas para o seno hiperbólico do dobro, o cosseno hiperbólico do dobro e o tangente hiperbólico do dobro, parecidas com aquelas fórmulas do dobro de um arco lá da trigonometria. E aqui nós temos as fórmulas para a metade, para o seno hiperbólico, cosseno hiperbólico e tangente hiperbólico da metade de um valor. Eu estou evitando usar a palavra ângulo para as funções hiperbólicas, ou a palavra arco também para as funções hiperbólicas. Nós usamos isso mais nas funções trigonométricas. Então aqui nós falamos mesmo em seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, enfim, de números mesmo. Na trigonometria nós também fazemos isso, certo? Nós muitas vezes esquecemos a questão dos ângulos e simplesmente falamos, o seno de 3. O 3 não importa se é 3 radianos ou qualquer coisa, é simplesmente 3. E nós até podemos falar em ângulos hiperbólicos, mas isso fica para um outro vídeo. Se essa última parte confundiu você, simplesmente esqueça. Bom, novamente, não é necessário decorar isso aqui, mas é importante prestar atenção no sinal quando nós estamos falando das identidades hiperbólicas. É muito fácil confundir com as identidades trigonométricas. E um fato notável é que aqui na fórmula do cosseno hiperbólico de x sobre 2, nós não temos um mais ou menos na frente da raiz quadrada, por um motivo muito simples. O cosseno hiperbólico é sempre positivo. Porque lembre-se, se nós olharmos aqui, o cosseno hiperbólico é a coordenada x de um ponto nesse ramo da hipérbole. E nesse ramo da hipérbole, todos os pontos têm coordenada x positiva. Então, o cosseno hiperbólico é sempre positivo. E aqui na fórmula isso também fica óbvio, certo? Nós temos esse termo positivo somado a um outro termo que é positivo. A soma só pode ser então positiva. Bom, era isso por esse vídeo. Até me senti um pouco mais do que eu queria. Eu espero que você tenha entendido. Até o próximo.